Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao meu canal de Cor em Cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês a resenha deste lápis de cor aqui da Tris Vibes linha Noturna. Gente, eu tô assim, apaixonada com essa lata. Ela é simplesmente maravilhosa, preta, com essas constelações aqui, achei um encanto. Então hoje eu vim compartilhar com vocês a minha opinião sobre essa lata, as novidades que vieram aqui nela, né? E fazer aí uma pequena comparação com o restante da linha Vibes, que é a caixinha de 72 cores também, tá? Então a minha ideia aqui é fazer uma comparação e falar um pouquinho dessa lata, o que eu achei dela, tá bom? Bom, então vamos começar. Essa aqui é a Tris Vibes, né? A linha Vibes. E Noturna é uma coleção, né? Então, nós temos aqui da linha Vibes, nós temos as cores clássicas, nós temos várias outras, Boho Chique, Mediterrâneo, Entardecer, Botânico, Pastel, Macarrão, o que mais que tem? Amazonas, Retrô. Então, assim, tem várias caixinhas, né, temáticas aí na linha Vibes. E agora é esta aqui, Noturna. Bom, gente, então assim, aqui na lata fala que é uma paleta especial. Atentem-se a isso. Lápis de cor, paleta especial. E aqui vem combinações inspiradoras, cores super pigmentadas, textura ultra macia e a mina é de 4,0 milímetros, cobertura intensa. Então, nós temos aqui 72 cores especiais para superfícies claras e escuras. Por que eu tô frisando os especiais aqui? Porque quando eu vi que eles lançaram essa lata, eu fiquei muito feliz. Claro que eu amo a linha Vibes, eu sou super fã da atriz há muitos anos, né? Desde quando eu comecei aqui no canal, comecei meus coloridos. E a linha Vibes é uma linha que me encantou. E quando eu vi que teria essa lata de 72 cores, eu fiquei muito feliz porque eu amo latas, para começar, né? E ter uma lata de um material que eu amo seria muito legal. Eu tenho a lata da linha Mega Soft Color, mas que infelizmente eles não fabricam mais, né? Mas ela é super melhor para armazenar. Aí eu acho legal que não precisa tirar e colocar no estojo, porque aqui eu consigo usar na lata perfeitamente, então eu amo latas. Só que eu ainda não tinha experimentado nenhum lápis da linha Noturna antes. Tiveram alguns lançamentos antes dessa lata e eu não experimentei. Mas aí eu fiquei feliz que a linha Noturna já veio com uma lata, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, mas não me atentei a essa questão de cores especiais. E nem a diferença, por exemplo, a outra são cores clássicas e essa paleta especial. Então, quando chegou, eu fiquei um pouco surpresa com as cores que vieram e fiquei um pouco decepcionada, confesso. Mas depois eu mudei de opinião e no final eu vou explicar para vocês porque eu mudei de opinião com essa questão de decepção, tá bom? Então tá, vamos falar sobre os lápis. Aqui a lata, ela vem vazada, tá vendo? Você encosta nos lápis aqui e aqui já vem esse complemento aqui, né, das cores dos lápis. Achei interessante porque normalmente aqui vem as pontas dos lápis, né? Eu achei muito bom vir assim, achei legal. Mas claro que se você quiser, você pode inverter a bandejinha, né? Os lápis, gente, eles são simplesmente perfeitos. Tirei ali minha tabelinha, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas eles são muito lindos, eles são pretos, com o corpinho todo desenhado, meio holográfico, assim, ó, um foil holográfico. Deixa eu melhorar o foco aqui. Olha só. Com as constelações. Então, eu achei, assim, maravilhoso, super elegante. Gostei muito mesmo. Os lápis vêm, então, com o corpinho preto. E aqui na borda vem a identificação da cor. E além desta identificação aqui, né, com a imagem, ainda tem o nome da cor. Por exemplo, aqui vem escrito coral. O coral, ele vem da mesma forma que o corpinho aqui, meio holográfico. E isso eu achei um pouco ruim, porque
Eu, graças a Deus, não tenho problema de vista, mas eu tenho dificuldade de enxergar aqui, dependendo de como tá a luz. Se tiver um pouco mais escuro, né, ou se bater muita luz em cima, fica difícil ler. Então, assim, eu fico pensando, se eu que não tenho problema de vista, né, tenho às vezes um pouco de dificuldade de ler, imagina quem tem. Então, assim, talvez seja um ponto aí, né, que pudesse ser melhorado, ou colocar o nome da cor aqui seria bem melhor também, né, facilitaria muito mais para ver. Mas assim, ficou lindo, super combinou. E vocês estão vendo aqui um númerozinho, porque eu já coloquei o meu número de identificação no lápis. Esses números eu coloco após fazer minha tabela, né? E depois que eu colocar na minha ordem, eu coloco os números para facilitar encontrar e não ter que ficar procurando somente pelo nome aqui. Deixa eu ver o que mais. Então assim, a cor daqui nem sempre corresponde com a cor que está aqui, né? Às vezes a gente fica com dificuldade, mas desses lápis aqui, gente, eu achei que a maioria das cores correspondem. Uma ou outra não corresponde. Por exemplo, este aqui, ó, que é o salmão. Olha a diferença. Deixa eu ver se vai focar. Olha a diferença de cor da mina para identificação do lápis aqui em cima. Aqui é mais um tom de palha, um creme. E aqui você vê que é um salmão. Então, por isso a importância da tabela para mim, tá? Eu vejo uma importância para facilitar na hora de colorir, de identificar as cores. Às vezes eu já olho a tabela e já vejo ali quais as cores eu quero combinar e venho aqui e só pego os números correspondentes. Então, assim, para mim, a tabela facilita muito, mas se para você não facilita, não se preocupe, não tem problema, né? Não é necessário fazer tabela, só se você achar que facilita o seu trabalho mesmo. E aí, eu peguei aqui um outro lápis da linha Vibes, né? Da Cores Clássicas. E vou pegar aqui uma cor pra gente comparar, olha. O corpinho, né? Então, a diferença da linha Vibes pra noturna, da linha Vibes clássica pra noturna, já começa no corpinho do lápis, que não tem a cor aqui. E aqui em cima, a identificação, né? É feita por aqui. Então, um é o contrário do outro. Aqui a cor fica mais fácil de ver, né? Ela fica mais visível. Ela é em um foil dourado, mas fica bem mais visível do que a outra. E a mina, que é a grande diferença, né, gente? A gente percebe aqui, ó, que esse lápis é um pouco mais grosso, né, do que esse. A ponta dela, olha. Tá vendo? Essa mina aqui é de 4.0. E essa aqui eu não achei identificação na caixinha, mas eu imagino que seja a comum mesmo, de 3 ponto alguma coisa, tá? Então, essa aqui é um pouco mais grossa. Já vou começar falando aqui, essa não é a ordem que veio, né? Já modifiquei. Então, temos duas bandejinhas, olha. Tá vendo aqui? Já tem um lápis pequeno aqui. Então, vocês podem reparar aí as 72 cores que vieram, né? E quando eu abri, já de cara, começava aqui com as 6 cores metálicas e as 6 cores neon. Eu amo metálico, eu amo neon, mas eu odeio quando eles vêm dentro de uma caixa que eu acredito que venha 72 cores normais. E aí vieram 6 cores já aqui de cara, metálico e neon. Eu gosto de adquirir essas cores separadamente das outras cores, gente. Confesso, a não ser quando a caixa vem, tipo assim, 100 cores. Aí, ok, porque eu sei que pelo menos 70 vai ser tons normais e as outras podem ser cores especiais, entendeu? Eu não me atentei a essa questão aqui do cores especiais e aí veio, né, a decepção ao abrir esta lata e me deparar com, de cara, 6 cores metálicas e 6 cores neon. Como eu não havia, vou dizer assim que eu fiquei um pouco por fora quando lançou a linha Vibes, eu estava no momento meio afastadinha aqui, então eu não acompanhei o lançamento, então eu não prestei atenção que eram paletas especiais, né? E aí quando chegou eu vi que tinha tons neutros, tinha tons pastel, tinha tons neon metálico e fui ficando meio confusa com relação ao resto da latinha. Por isso veio a decepção. Só que, e outra decepção que quando eu vi, eu achei que a minha lata tinha vindo errada.
E depois eu percebi que realmente estava certo, não tem cor preta. Eu fiquei assim, oi? Cadê o preto? Como assim uma caixa não tem a cor preta? Tem branco e não tem preto. A cor que chega mais próximo do preto, eu acho que é o grafite, se não me engano, mas não tem preto. Então isso também me deixou muito decepcionada. Mas aí eu fiz a tabela de cores, né? E aí eu pensei assim, será que tem cores iguais às clássicas? Então aí eu fui fazer uma comparação de cores da lata da Noturna com as cores clássicas. E aí depois eu conto para vocês o resultado dessa comparação. Então agora eu vou compartilhar com vocês aqui as tabelas. Vou deixar, né, passando aí a tabela que eu fiz na folha comum e depois eu vou mostrar para vocês também como o lápis se comportou na folha escura. Então, fiquem aí com a tabela de cores e já volto aqui com ela prontinha para vocês. Bom, então aqui está a tabela de cores prontinha. Eu fiz aqui as 72 cores na ordem que eu gosto, né? Na minha ordem de preferência.
E aqui, seguindo essa mesma ordem, eu fiz no papel preto. Me perdoem, porque esse é o único papel preto que eu tinha aqui, tá? Então, eu acabei fazendo nele mesmo. E aí, a gente pode fazer uma pequena comparação aqui, né? Da vivacidade das cores. Eu, particularmente, não gosto dos lápis na folha preta, porque eu acho que eles ficam mais opacos, sem vida. Eu prefiro 1000 vezes mais os lápis na folha branca, porque aqui eu enxergo vida, alegria, cores intensas, então eu gosto disso aqui. Aqui eu fiz para vocês terem uma noção, mas eu não curto muito, tá? E aqui, olha, são as cores metálicas, essas aqui. Que no papel preto também não vi nada demais, tá? Brilham um pouco mais que as outras. E as neon, elas praticamente sumiram no papel preto, olha. Nem quase não dá pra ver, são estas cores aqui, ó. 4 aqui e 2 aqui de ladinho. Quase não dá pra ver. E olha a diferença delas aqui no papel, né? Então, assim, até o brilho da metálica, olha, deixa eu chegar mais perto, é diferente aqui no papel aqui, branco, do que no preto, né? Então, gente, o que acontece aqui? Eu gostei muito das cores, mas eu senti falta de algumas cores, como eu já disse pra vocês, né? Eu senti falta de um verde bem mais escuro que esse. Eu senti falta do preto. Eu senti falta de alguns tons de azul. Eu achei que tem muito azul claro. Então, assim, os verdes não gostei. Olha o tantinho de verde que veio, gente. Numa caixa de 72 cores é pouco. Mas aí vem a grande observação que eu vou fazer aqui para vocês, que comparando as cores desta caixa com as cores clássicas, eu percebi que estas cores complementam as cores da caixa de 72 cores clássicas. Ou seja, são praticamente cores que não temos, que não tínhamos, né? Vamos dizer assim, antes. Tô comparando com com a caixa de 72 cores, tá, gente? Não com as cores avulsas, por exemplo, Amazônia, Borro Chique, Pastel, tá? Não estou comparando com essas caixas especiais. Estou comparando com a caixa de 72 cores. E aí, eu fui tentando achar as cores iguais. E sim, eu encontrei cores iguais, mas foram poucas com relação às 72 cores disponibilizadas. Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu não costumo mostrar porque é muito bagunçado. Mas olha só, aqui é o meu caderno de testes, meu caderno de testar combinações, de fazer os rascunhos dos coloridos, anotar tudo que eu compartilho com vocês nos vídeos. E aqui, gente, foi onde eu encontrei as cores iguais ou parecidas, tá? Por exemplo, o verde cobalto, que é este aqui, cadê? Este aqui, ele é igual ao hortelã, da caixa de 72 cores. O verde alface, igual ao pirulito. O azul bebê, igual ao pacífico. O rosa chiclete, o lavanda, é igual ao sorvete. Só que aqui eu coloquei um mais ou menos, porque se você olhar bem de pertinho, tem uma pequena diferença de cor, mas são praticamente a mesma cor. Eles são, né, praticamente da mesma cor. Aí tem o limonada rosa com rosa chiclete, que são muito próximos também. Rosé e o morango chegam perto, mas não são idênticos. O rosa claro, mas o tutti-frutti também são quase idênticos. O turquesa e o smoothie também são bem parecidos. O cinza quente e o rocha, o violeta e o brisa do mar, o siena queimado e o tijolo, o azul lavanda e o picolé, o amarelo nápoles e o banana, o azul céu com confete e o rosa com luau. Então, aqui são cores que são muito perto e você tem que forçar muito a vista para perceber a diferença. Ou cores iguais. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Então, dessas 14 cores, aqui,
elas são iguais ou parecidas com as das 72 cores. E o restante são cores que complementam. Aí o branco, né, gente? Eu esqueci de falar do branco também. O branco também é igual. Mas tem muita cor aqui que complementa um degradê. Tem muita cor aqui que encaixa perfeitamente lá no Tris Vibe 72 cores. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Tris Vibe 72 cores clássicas. Então, tem muita cor aqui que alguma dessas complementa o degradê, sabe? Ó, aqui tem um prata e um dourado, aqui também tem. E o prata e o dourado daqui eu achei mais bonito que os que vieram ali. Tá? Então, assim, só uma observação, né? Então, assim, muitas cores que estão aqui, elas complementam degradês daqui. E quando eu descobri isso, gente, eu fiquei apaixonada com essa lata. De verdade. Gostei muito, porque às vezes você quer fazer uma transição, por exemplo, de um vermelho para o laranja e sente falta de alguma corzinha ali. E aí, aqui tem, para complementar. Tá? Então, assim, temos aqui cores neutras, cores metálicas, cores neons, tons pastel. E aí, algumas cores básicas, que é laranja, rosa, vermelho, roxo, azul e verde. Beleza? Essas cores claras, assim, eu amo demais. Eu adoro finalizar degradê com elas, então, assim, gostei bastante. Beleza? Então, aqui são as cores, né, do papel preto. Está na mesma ordem aqui, então, se vocês quiserem fazer uma comparação. E uma coisa que eu não gosto muito também é que, por exemplo, essas 4 primeiras cores aqui, olha como elas são diferentes entre si no papel branco e no papel preto é praticamente a mesma coisa. Muda pouca diferença entre elas, né? Então, aqui está, né? Para quem quiser dar um print aí, analisar melhor as cores, está aqui para vocês, se vocês quiserem colocar na minha ordem também. Apesar de que aqui vocês vão ter que entender minha letra, né? Porque eu fiz à mão. Mas, se quiserem copiar aí a minha ordem, não tem problema, podem ficar à vontade. Então, agora eu vou fazer aqui alguns testes, né? De mescla de cores, de camadas, vou deixar aqui passando para vocês. E logo depois eu vou entrar com as combinações usadas e com o colorido que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje, estreando aí minha latinha de cores noturnas. E aí eu volto para as nossas conclusões finais, tá bom? Então, bora fazer os testes. Comecei aqui testando um degradê com 3 cores. Então, fiz aqui, eu gosto de começar o degradê da parte escura, né? Então, eu fiz aqui mais escuro, fui deixando a mão um pouco mais leve, fui clareando e preparando aí o espaço para a entrada da segunda cor. E aí, eu vim com a segunda cor um pouco mais clara, né? Peguei um coral, um rosa claro, e fui passando por cima e preenchendo tudo que eu já tinha deixado mais claro. E aí, fui também passando uma parte mais forte e depois clareando para preparar para a terceira cor. E aí, eu finalizei o degradê com a cor mais clara, que é um rosa bem clarinho aí. E eu gostei muito da forma como ficou o degradê, ficou bem homogêneo, ficou uma transição bem tranquila aí, né, bem suave. E agora eu vou testar o branco, então eu coloquei aqui um vermelho e fui puxar com branco. E aí, a gente pode ver que o branco não arrasta a cor, tá? Ele deixa fosco, ele mescla, mas ele não arrasta a cor. Aqui eu vou mostrar para vocês que ele é muito bom para poder finalizar o degradê, para deixar mais homogêneo ali aquela parte que a gente deixa mais esbranquiçada. E ele deixa mais fosco, tá? Ele deixa esbranquiçado mesmo e fosco, mas ele não arrasta o pigmento entre um espaço e outro, beleza? Ele só deixa mais homogêneo ali o degradê. E aqui eu vou usar, peguei cores próximas a que eu fiz o degradê e vou fazer com o Vibes clássico para vocês verem que fica praticamente o mesmo resultado no papel, tá? Que mudou um pouquinho a cor, porque eu não achei as cores exatamente iguais, mas para vocês verem aí a qualidade do degradê é a mesma, a maciez do lápis é praticamente a mesma também. Então, aqui eu tô fazendo um degradêzinho com a linha Vibes clássicas, cores clássicas, e olha aí, o resultado é praticamente o mesmo,
tá? Gostei muito desses lápis. E aqui eu vou fazer também com o Vibes Clássicos, para poder comparar aí o branco, se arrasta ou não o pigmento. Reparem que eu tô colocando bastante força e depois tô deixando bem clarinho pra gente poder testar a mescla da cor aí com o branco, ó. Então, o branco a gente vê que ele pigmenta a cor, né? O papel, ele deixa a cor mais fosca, mas ele não arrasta também o Vibes Cores Clássicas. Então, o resultado é o mesmo dos dois, só que a impressão que eu tive é que o branco do Cores Clássicas é mais branco do que o da caixa noturna, tá bom? E aqui, eu tô fazendo o número de camadas com a mão mais levinha, preenchendo, e deu um total de 11 camadas até chegar aí na saturação da cor, beleza? Então, foram 11 camadas. Bom, agora eu vou fazer o teste de mescla de cores aqui para ver se a cor muda, né? Que vou fazer o teste do azul com o amarelo para ver se vira verde. E podemos perceber aí que sim, a mescla fica bem boa, né? Então, mostrando aqui, ó, que no miolo ali ficou verde. O colorido que eu escolhi para fazer hoje foi este desenho aqui, esta página de coração do livro Eve and the Ink Butterfly, da Johanna Basford. Estas foram as combinações usadas aqui neste colorido, então vamos começar. Comecei usando a combinação de número 1, que foi o roxo e o lavanda. Então, com o roxo, eu fiz aqui essas partes das bordas aqui da asa da borboleta. E aqui dentro, eu fui fazendo o degradê do roxo com lavanda. Depois de finalizar aqui esta parte do roxo, reparem que eu preparei o degradê para entrar com a segunda cor mais clara, né? Eu sempre gosto de ir clareando a mão para ficar mais fácil aí e mais homogêneo o degradê. Aqui dentro eu vou fazer também um degradêzinho destas duas cores. E logo após finalizando o roxo, eu vou começar com a combinação de número 2, que são as cores fúcsia e rosa chiclete. Em algumas partes eu fiz o degradêzinho com as duas cores e em outras partes eu usei somente a cor mais escura. Vou deixar passando aí para vocês e já volto. Aqui nestas flores, usei a combinação de número 3, que foram as cores laranja e amarelo ouro. Fiz o degradê clareando para a borda da pétala. E aqui dentro, eu fiz só com o laranjinha mais escuro mesmo, que é o laranja, né? Bom, agora eu vou inverter o degradê aqui. Eu vou começar da parte mais escura, com a combinação de número 4, que são as cores lixia e coral. E vou clarear em direção ao miolo dessa pétala e dessa flor. O desempenho desses lápis no papel, gente, é igualzinho o outro mesmo, tá? O restante da linha Vibes. É muito bom, ele é um lápis muito macio, muito pigmentado. É um lápis que sai o pigmento com muita facilidade, então, assim, a gente não precisa ficar colocando muita força. O meu jeito de colorir é colocando força, por isso que as cores ficam bem intensas. Mas eu não sinto dor na mão, né? Ao forçar aí, colocar o pigmento no papel, eu não sinto aquela dor na mão, no cotovelo, que alguns lápis que são mais durinhos deixam e causam aí na gente, né? Bom, agora eu tô usando a combinação de número 5, que são as cores turquesa e verde cobalto, para fazer algumas folhinhas. Aí eu gosto de revezar, assim, quando a folha tem um risco no meio, eu gosto de revezar. Fazer o degradê de um lado começando de baixo para cima e do outro de cima para baixo. Estas aqui, eu vou usar a combinação de número 6, que são as cores verde e verde seiva.
Estas flores aqui, estou usando somente uma cor, que é o rosa chiclete, da combinação de número 7. Então, eu achei elas pequenas, não quis fazer um degradê, mas nessas maiores aqui eu vou usar o rosa chiclete e o rosa cerejeira. Eita, gente, hoje eu tô errando tudo. Rosa cerejeira, para poder clarear esse degradê aí, tá? Então, é a combinação de número 7. Finalizei aí o degradêzinho. E lembrando que esse desenho, ele é espelhado, né, gente? Ele é a metade dele é igual à outra metade. Então, tudo que eu faço de um lado, eu repito do outro. Aqui, as 3 florzinhas do meio, só essa que está no meio mesmo, que eu fiz o degradê. As outras 2 eu fiz só com o rosa chiclete. Bom, esse roxo neon, eu gostei muito da cor dele, eu achei bem bonita. E nem achei tão neon assim, na hora que você coloca no desenho, ele consegue fazer um degradê legal com outras cores. Então, eu fiz estas flores aqui, com esse roxo neon, que é a combinação de número 8. E, infelizmente, aqui a ponta quebrou demais, né, gente? Então, acabou que o meu lápis já tá bem menor do que os outros que eu usei. Mas, enfim, ficou bem bonito aqui. Eu gostei do resultado dele no papel. E não ficou aquela coisa de neon mesmo, chamando a atenção. Ficou bem delicado e harmonioso aqui com o colorido num todo, né? E aí, eu fiz o degradê com ele, com o roxo neon e o orquídea. Só que quando eu testei, eu gostei mais. Quando eu joguei aqui nesse espaço pequenininho, eu achei que ficou muito parecido. Então, esta flor igual do lado, eu já fiz, né, com o degradê. Aqui eu usei somente o roxo neon, porque as flores são muito pequenas e não cabiam o degradê. Então, eu usei só o roxo neon. Fui preenchendo aí, olha. E essa aqui maior, aí ó, a ponta quebrou de novo, olha lá como é que ficou, tô mostrando pra vocês. E vou apontar novamente. E aqui que essa é maior, eu quis fazer o degradê, mas eu não quis finalizar com o orquídea. Então, eu usei somente o roxo neon e deixei a bordinha mais branca ou mais clara, né? Pra poder fazer o ponto de luz assim. Então, eu deixei somente com esta cor roxo neon. E aí, ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui com a combinação de número 11, que na verdade é uma cor só, que é o coral. Na parte do miolo, eu fiz mais escuro e fui clareando na região das bordinhas, para deixar a bordinha mais esbranquiçada mesmo. Repeti aí o processo em todas estas florzinhas aqui. Com o amarelo ouro, que eu coloquei na combinação de número 10, mas é somente uma cor, eu fui preenchendo aqui sem degradê, só chapado mesmo aí, sem detalhe, só preenchendo, porque é muito pequenininho para fazer degradê, né? Então, fui preenchendo estas flores. E agora, com a combinação de número 9, que é o verde oliva e o verde alface, eu finalizei mais algumas outras folhinhas com esta combinação. E agora, no fundo, com a ajuda de um giz pastel seco, na cor vermelha clara, eu passei aqui no fundo, preenchendo aí no formato do coração, né? E vocês vão reparar que tem algumas coisas que estão em branco e que eu vou preencher aí com caneta glitter. Os miolos, algumas folhinhas que ficaram faltando e fazer alguns detalhes com a caneta branca, que foi tipo contornar as flores que estão somente com a cor coral. Então, este foi o resultado final do nosso colorido teste, né? Que foi testando aí a nossa lata Vibes Noturna. Eu amei o resultado final, gostei muito, ficou bem delicadinho, né? E os lápis se comportam muito bem no papel, se mesclam muito bem, tem uma pigmentação muito boa, então eu aprovei demais. O livro escolhido para hoje foi este aqui, né? Johanna Basford, do Eve and the Ink Butterfly. É um livro mais antiguinho dela, né? E, gente, deixa eu achar aqui a página que eu fiz, que eu me perdi. Tinha muito tempo que eu não fazia um colorido nesse livro, então eu resolvi trazer para vocês hoje um colorido simples, mas cheio de amor aí. Então, este foi o resultado final do nosso colorido de hoje, né? Da nossa resenha aqui. Eu gostei muito do resultado final, eu gostei muito do comportamento destes lápis e agora eu vou fazer uma conclusão aqui para vocês.
deixar a latinha aqui, né? Bom, então vamos lá, gente. O que eu vi de ponto negativo foi que eu não curti muito a escolha das cores, mas depois eu entendi que elas se complementam, então eu curti, mudei de opinião e a decepção ficou um pouco de lado. Eu não gostei de não ter cor preta, porque mesmo sendo paletas, cores especiais, eu acho que deveria sempre vir um branco e um preto, com essa quantidade de cores. Porque eu gosto muito do preto para fazer sombra e tal, então eu sinto falta. Eu preferiria que não viessem cores metálicas e neon nessa latinha. Preferia comprar avulso, se eu quisesse, né? Porque assim, eu já tenho muitos metálicos, muitos neons, então assim, seria algo que eu não ia querer agora. Então assim, pelo valor da lata, sabe? Eu acho que poderia não ter vindo essas 6 cores aí. Tem muitas cores próximas, eu achei, tem muitas cores pertinho uma da outra, muito parecidas, que poderiam ter sido substituídas, já que já vieram 12 cores especiais, poderia ter vindo essa substituição aí de cores muito próximas, né? Mas, como eu disse, se você tem a caixa de 72 cores clássicas, eu acho que elas se complementam. E assim, comparando com o outro Vibes, eu senti que esta aqui é um pouco menos macia do que a Vibes clássica. Mas eu fiquei analisando, eles são tão macios quanto, tá, gente? Eles são muito macios, muito bons. Só que eu senti essa diferença. E eu fiquei analisando, eu acho que essa diferença na minha percepção é devido à mina ser mais grossa. Então, pelo fato da mina ser 4.0, eu acho que deixou o lápis um pouco mais firme. E aí deu essa sensação dele não ser tão macio quanto os outros. Mas são muito bons, muito pigmentados, se mesclam perfeitamente bem. E eles soltam um pouco de pozinho, tá? Mas é normal, não é nada em excesso. E a ponta eu achei que ela desmancha menos com relação à linha clássica. Agora, uma observação que eu vou fazer, todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu sou apaixonada com lápis de cor neon. Eu uso bastante, eu gosto de fazer coloridos, tipo assim, mandalas só com cores neons, eu amo. Mas eu vou fazer uma observação. As cores neons não me agradaram tanto, são cores mais secas, a gente sabe, né, que os tons neons dificilmente têm a mesma qualidade dos outros lápis. Mas, gente, eu achei os lápis neon bem quebradiços. Esse aqui foi o que eu mais usei nesse colorido. E olha o tamanho dele em comparação com as outras cores que eu usei. Eu usei aqui várias cores e somente o roxo neon que eu tive que apontar várias vezes porque ele foi quebrando a ponta. E o laranja, na hora que eu estava testando na folha preta, ele também andou destruindo a ponta. Então, assim, a qualidade dos lápis neon são diferentes dos outros, tá? E tem essa questão da ponta ser mais quebradiça. Porque vocês podem reparar, olha, a cor que eu mais apontei foi esse aqui e esse aqui, que foram as que eu mais usei. E essa aqui é a que tá menor, olha aqui, tá vendo? Então, assim, mais um motivo pra eu não ter gostado de vir neon nessa lata. Mas, gente, eu gostei muito desse material. Gostei muito de conhecer essa Noturna, né? Que era uma linha aí que eu ainda não tinha testado. E eu gostei muito da mina ser mais grossa, porque eu acho que isso evita mais, né? Diminui as quebras aí das pontas. Na hora de apontar eu acho melhor também. Apesar de que eu sempre aponto com apontador de manivela e ele já, né, não... Ele já é melhor para apontar os lápis, porque ele não quebra madeira, né? Não trinca e a ponta fica muito boa com ele. Então, eu gostei, tá? Depois que eu percebi que a maioria das cores aqui complementam as 72 cores clássicas, aí eu gostei mais ainda. Apaixonada pelo design, eles estão de parabéns. E aí, temos aqui mais um queridinho para minha coleção de lápis de cor. Essa lata é simplesmente perfeita, a atriz arrasou, né? Eu amo, sou fã da marca, tem muitas coisas deles e eu fiquei muito feliz com esta caixinha aqui. Para quem é de BH, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de onde essa latinha que veio, né? Caso você tenha interesse em adquirir, vou deixar aqui
na descrição do vídeo. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Este foi o colorido de hoje. Esta foi a minha opinião desses materiais maravilhosos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado aí de ver a minha opinião ou de conhecer se você ainda não conhecia. Me contem aqui nos comentários se você já adquiriu a sua latinha, se você pretende adquirir ou não, se essa resenha te ajudou a decidir se você vai querer ou não. Me contem aqui nos comentários, tá bom? Então, eu já quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Obrigada por estar sempre por aqui, por comentar, por deixar o seu like e por deixar o seu hype também. Se você puder aproveitar e deixar aqui a pontuação do hype, eu vou ficar muito feliz, porque isso ajuda cada vez mais o canal a crescer, tá bom? Se vocês quiserem adquirir os links estão aqui na descrição do vídeo. Vou deixar de onde essa aqui veio, vou deixar os links da Amazon, Shopee, tá bom? E aí você vê qual é a melhor opção para você. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo!